Silêncio agora, por favor. Bom dia a todos. Total, porque vai cair raio do céu. Se cair raio do céu, não vou querer estar por embaixo, não. Bom dia a todos. Espera aí, é preciso. O microfone não está a funcionar. Tá baixinho. Tá, agora acho que está melhorando, né? Não está bom ainda. Não está bom ainda. Ok. Vou engolir daqui a pouco. Olha a camisa do Brasil, hein? Cuidado. Então, bom dia a todos. Tá bom agora, Carlos? Um pouco melhor, mas já esteve melhor. Já esteve melhor? Vai melhorando. Quem é que não estava dormindo tranquilamente, no aconchego do seu quarto, almofadado, confortável? Aí chega o irmão, ou o pai, ou a mãe, e acende a luz, ou abre a janela e entra aquela luz do sol. Como é que é a sua reação? Que bom que você abriu a janela, entrou esse sol na minha vista, né? Estava precisando de pegar um bronze, uma cor, que bom. Mas a gente já fica indignado, nervoso, né? Sai pra lá, hoje é meu dia de descanso. Começa assim, não é verdade? Muitas vezes nós ficamos irritados com uma situação dessa. O que eu quero dizer é o seguinte, para frisar, a luz incomoda as trevas. Quando nós estamos acomodados, quando nós estamos na nossa zona de conforto, no nosso calabouço ali, escondido, se alguém vem com uma lanterna, com uma luz, abre uma janela e entra o sol, aí podem ver o que você está fazendo no escurinho do cinema, não é? Capítulo 2, a temperatura vai aumentar. Não é Lisboa 43, mas vai subir um pouco mais. Antes nós precisamos de entrar no capítulo 3, nos sintonizar na história. Até então nós estávamos no ano 600 a.C. Hoje, capítulo 3, nós vamos adentrar ao ano de 580 a.C. Perceba você, de ontem para hoje passaram-se 20 anos. Você envelheceu 20 anos e nem percebeu. Aqui acontece a terceira e última invasão a Jerusalém, onde vão vir mais uma malta para a Babilônia, provavelmente de operários, da terceira categoria, né, do povo, porque a primeira, no ano 603, 605, foram os intelectuais, foram os jovens, aquela força que poderia ser investida para ser o futuro da Babilônia. Depois houve uma segunda e agora a terceira. O profeta Jeremias, no capítulo 39, 2 Reis 24, narram esta história, este episódio triste, marcante na história de Israel. Mas por que destacar Jeremias 39? Porque Jeremias foi um profeta que já por 30 anos ou 40 anos antes da invasão, vinha avisando, tendo visão de Deus, alertando o povo para se corrigirem, voltarem-se para a lei, voltarem-se para o Deus verdadeiro. Caso contrário, a lei dizia, se não estarem debaixo dos meus estatutos, serão levados cativos, serão castigados. Quem não estar debaixo da mão de Deus, corre perigo. Este profeta, ele profetizou Jeremias de 650, vamos colocar assim, até o ano 605, 600 antes de Cristo. Quando o povo foi levado a cativeiro pela primeira vez, Jeremias ele até recebeu uma proteção do general babilônico. E depois ele foi levado para o Egito. Foi mal interpretado como se fosse um espião da Babilônia, pois ele havia traído o povo dizendo a verdade. E o povo gosta de ouvir aquilo que lhe interessa.
na segunda carta de Paulo a Timóteo, diz que nos últimos tempos as pessoas vão se cercar de mestres, vão procurar mestres para ouvir aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada. Ninguém vai querer ouvir aquilo que de fato precisam para se corrigirem, para amadurecerem, para estar debaixo da mão de Deus. E aqui seguimos com alguns exemplos do capítulo 30, 29 até 32 do profeta Jeremias. Jeremias não era só aquele lá que dava bronca no povo, não é? Ele também trazia ânimo ao povo. Olha, se vocês se converterem e voltarem-se a Deus, Deus vos livrará de Babilônia. Mostra fome e miséria. Os profetas, antes do cativeiro, eles tinham por hábito interpretar a mensagem para ficar bem evidente. Não só falava num sentido de arauto, de proclamação. Isaías, por exemplo, ele andou nu por muitos anos para evidenciar a escravidão que o povo iria sofrer. E pregando. Provavelmente pregando com uma gravata, né? Porque pregar sem gravata não pega bem. Jeremias, ele foi preso em Ramá, e esse general Nebuzaradã, ele poupa Jeremias. Por que poupou Jeremias? A mão de Deus usando o inimigo para proteger o seu servo. E muitas vezes Deus faz isto. Se não é um irmão, se não é alguém da família, Deus usa quem precisar para proteger e salvaguardar os seus. E é nesse período que Jeremias escreve Lamentações. Por que Lamentações? É o conhecido profeta chorão. Chora porque a cidade de Jerusalém foi invadida, os muros derrubados, o templo foi queimado. Continuando ainda em Jeremias, ele mostra, antes do fato acontecer, o que aconteceria em Jerusalém. Ela seria cercada, seria castigada, seria carregada e cancelada para rimar com tudo, né? No sentido de seria isolada ou acabada, né? Isso diz o quê? Jeremias teve suas profecias todas confirmadas. E lembrando que Jeremias, entre aspas, disputava com outros profetas proeminentes da sua época, profetas que agradavam ao rei, pois falavam palavras de autoestímulo, automotivação, enquanto que Jeremias era o único que falava a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus dói, machuca, incomoda. Deus exige certas atitudes, renúncias, que a gente fala, puxa Deus, eu gosto tanto disso, eu preciso me livrar destas coisas. E agora vamos entrar no nosso capítulo 3. Como reagir às pressões? Estamos sabendo aqui, pela prévia leitura que os irmãos já fizeram, que os 3 amigos de Daniel foram injustamente acusados. Ou, vamos colocar até justamente porque houve um decreto do rei. Porém, por ciúmes, inveja, eles foram perseguidos, eles foram vigiados. E o crente, ele é vigiado, ele é perseguido e ele sofre destes ciúmes dos filhos das trevas. Porém, você vai dizer o seguinte: bom, olha, a malta de judeu que estava na Babilônia era grande já, era a 3ª leva que estava lá. Porém, só 3 eram fiéis a Deus? Que história é essa? Muitos poderiam dizer, todo mundo faz assim, por que não? Eu sigo a onda. Não é? Ou a sua filosofia de vida é, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Não é? Se todo mundo está fazendo assim, vamos fazer o quê? Agora o século XXI é assim. Para aprender melhor o texto, precisamos observar e perceber as mudanças ou a progressão do assunto, do tema. O que nós estamos encontrando aqui?
estabelecendo a forma. Muito bem. 20 anos depois do sonho que Nabucodonosor teve, aquele sonho deve ter impregnado em sua mente. Ele ficou assim tão alucinado de que ele era o cabeça de ouro. E isso por anos deve ter mexido com a sua vaidade, com o seu orgulho, a ponto de uma hora ele falar, bom, já conquistei o que eu tinha que conquistar, já arrastei o que eu podia arrastar de riquezas para o meu reino. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma grande estátua de ouro. Talvez de 40 metros de altura. Seria como se fosse o Cristo Redentor que vocês têm ali, né? É isso, né? Cristo Rei. Cristo Rei. O Redentor fica lá do outro lado do mar. Né? Pois bem, ele quis fazer uma estátua toda de ouro. Até aí, isso é coisa do paganismo. Porém, o que nós vamos encontrar no texto, capítulo 3, verso 1 e 2? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados. A medida da côvado seria um braço, um côvado. Em proporção dá mais ou menos isso, 40 metros, 35. E levou ao campo de Dura, na província de Babilônia. Então aqui já temos uma localidade específica. Então o rei, Nabucodonosor, mandou reunir os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, capitães, juízes, conselheiros, todos os oficiais, à consagração da estátua do rei babilônico, que tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem. Verso 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. O verso 4 mostra como este império cresceu de tal maneira que lá existiam nações, línguas, povos. Era como se fosse hoje a Europa ou os Estados Unidos, onde existem várias culturas misturadas dentro, caminhando junto. Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrai-vos, adorareis a estátua de ouro que o rei tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Então essa aqui é a história. O capítulo 3, se você observar e anotar algumas palavras que se repetem. E assim a Bíblia funciona. Quando você for ler um texto bíblico, se aquele verbo ele começa a repetir 2, 3 vezes, preste atenção porque tem muito a dizer ali. E aqui no texto, capítulo 3, nós vamos encontrar a palavra adorar por no mínimo 10 vezes. Mínimo porque conforme uma versão ou outra, uma tradução ou outra, pode variar de 12 a 9, mas a atitude de prostrar-se e adorar. Então o assunto aqui é adoração. Espionando os fiéis, verso 8 em diante. Por isso, no mesmo instante, verso 8, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, flauta, harpa, sambuca, saltério, gaita de fole, toda espécie de música, se prostrar e adorar a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrar e adorares, será lançado. Verso 12. Há alguns homens judeus, os quais constituíram-se sobre os negócios da província de Babilônia, e aqui está o motivo. Né? A inveja, os ciúmes. Aqueles judeus que o Senhor colocou como chefe dos negócios, lembra no final do capítulo 1? Não é? Daniel foi destacado pela sabedoria e os seus amigos também receberam benefícios e foram trabalhar no ministério público ou no ministério do rei da Babilônia. E aqui está a inveja, muito bem. E a fúria segue até colocá-los nesta fornalha.
Depois nós vamos ver, no final do estudo, um pouco mais adiante, escapando do fogo, como é que se escapa do fogo, não é? Na serra da Algarve, eles precisariam ouvir isso, né? Como escapa do fogo. E exaltando com fervor. Aqui nós temos o quê? O sistema religioso ecumênico através de uma intervenção política. Como é que um governo pode manipular uma nação deste tamanho, com nações, línguas, povos, culturas diferentes, muitos deuses? É um sistema ecumênico. Tanto que nós lemos no verso, começa aqui no verso 5, verso 10, temos também no verso 15, se repete sempre os instrumentos musicais. A sambuca, a trombeta, a harpa, a gata de foles. Cada povo tem o seu instrumento, não é? O escocês tem a gata de foles, né? Que parece que ele está esmagando alguns gatos. Não é? O árabe tem aquele alaúde. O indiano tem aquela harpa. Então imagine o cenário como é que ia ficar. Né? Vamos colocar até as guitarras, né? Estridentes. O governo, para agradar a todos, unificar todos no mesmo pensamento, na mesma conduta, na mesma ambição, e todos caminharem no mesmo trilho, para que ele possa governar com liberdade, o rei. Então ele instala um culto ecumênico, onde que vão adorar a estátua dele, claro, né? Ele não ia ficar de fora dessa festa. E chama todos para isso. Um culto para louvar a capacidade do homem. E aqui nós entramos num campo muito delicado, a música. A música sempre associada à religião. Numa orquestra com representantes de todas as nações. Perceba você como a música ela é cativante. E se alguém assobiar uma música, como foi agora de manhã que nós cantamos lá fora, essa música, para mim, já ficou na mente. Parece chiclete. Colou e eu fico cantando essa música. Ou se eu não sei a letra, eu fico cantarolando, né? O dia todo. Se eu saio de manhã para trabalhar ou levar alguém para o trabalho e entro no carro, eu já ligo música. E a primeira música é a que fica. Eu posso ouvir muitas músicas durante o dia, mas a primeira fica. A ponto de os meus filhos falam, para de assobiar essa música o dia inteiro. Música é algo que quase que faz uma lavagem cerebral. Nos anos 60, quem muito utilizou isso foram os Beatles, Rolling Stones, as bandas de rock. E são letras que as pessoas estavam cantando sem refletir no sentido ou da mensagem que a música estava transmitindo. E de repente você estava tendo alguma atitude, algum gosto, alguma preferência, porque a música te induziu a isso. Hoje nós vivemos na onda gospel. E o gospel do norte-americano tem muito do sentido de trazer músicas evangélicas de um jeito popular, porém na primeira pessoa. Eu gosto, comigo, para mim, e é assim que funciona. E aqui vamos conhecer alguns desses instrumentos. O que nós temos aqui é um pouco diferente, não é? Por que mostrar esses instrumentos? Vamos perceber como é que eles eram usados. O saltério não é muito diferente do que a gente conhece e sabe por aí. Instrumento de corda, parecido com alaúde, semelhante à viola, ok. Depois nós temos isso, a sambuca. Não sei se a Bíblia de vocês está escrito assim. Ou cítara, que já seria algo um pouco mais, um som mais agudo, 4 cordas, um negócio um pouquinho mais sofisticado. A harpa ou lira. Provavelmente Davi tocava alguma coisa parecida com isso, o rei Davi de Israel, porém com 7 cordas. E ao lermos os salmos, algumas vezes vamos encontrar, né? Salmo de Davi para o canto mor com 7 cordas. Não é? E assim vai. E temos aqui o símbolo.
que seriam os pratos da bateria, porém menores, para você usar na mão, ou nos dedos também. Porém, esse instrumento era muito usado pelas moças. Instrumento de metal, com 2 pratos, e o aduf, uma espécie de bandolim, vocês têm isso? Pandeiro, não é? Uma espécie de pandeiro. Porém, nos Salmos, estes instrumentos, eles eram usados em festas cívicas, fora do templo. Israel era uma teocracia e toda a manifestação cultural, musical, era lá para as praças, para as ruas das cidades. Esse tipo de instrumento não poderia entrar no templo. Por que dizemos isso, destacamos? Porque muitos usam os salmos ou essas habilidades do judeu para dizer, tá vendo, eles louvavam o Senhor, dançavam ao Senhor, eles usavam tudo quanto é instrumento para louvar ao Senhor. Sim, mas não no templo, não no serviço religioso, não na cerimônia solene de culto a Deus, mas nas festas que o povo judeu tinha, muitas festas, da Páscoa, da trombeta, da colheita. Então toda a comunidade lá fora celebrava a Deus nessas festas deste modo, diferente do que se fazia em culto. Mais instrumentos. A flauta, nada muito diferente, e a gaita de foles ou pífanos, eram feitos até de couro de animais, algo mais rudimentar. Não era usado nunca dentro do templo, sim em procissões, festas cívicas e etc. Vamos voltar aqui. A música ela tem esse poder incrível, né, de mexer com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Você ouve uma música, pode ser até em alemão, pode ser em inglês, e não conhecer o idioma, mas a melodia ou o toque do instrumento cativa. Eu não conheço nada de ópera, né? Principalmente lírica, italiana, os 4 tenores, mas eu aprecio a forma como eles se apresentam, como eles cantam, isso mexe com nossas emoções e sentimentos, e isso é válido. Porém, tem até aqui fronteiras para lidarmos com as emoções e com os sentimentos. A música ela pode ser muito bem usada para Deus e por Deus, como o rei Davi usava, como também o inimigo pode usar a música para destruir, arruinar e perverter. Porque a música ela entra de modo imperceptível e faz um estrago. Como se fosse a ferrugem no carro, ou como se fosse aquele bichinho que come madeira, lá a gente chama de cupim. É isso? Bom, alguma coisa assim, sabe? Quando a madeira, quando de repente ela está toda oca por dentro, porque aquele bichinho foi comendo a madeira por dentro e perdeu toda a consistência. A música ela tem esse poder. Ou ela corrói os nossos sentimentos, emoções e convicções, ou ela vai nos edificar a Deus. Aqui tem uma definição de Josh McDowell. Por que adorar? Bom, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano adora. Você vai numa tribo lá na Indonésia, você vai encontrar algum índio, você vai para a Austrália, lá no interior ou dentro do Brasil, tem uma tribo de índio que seja, você encontra uma tribo, eles estão adorando alguma coisa. Eles estão adorando a árvore, eles estão adorando um animal. No Peru eles adoram o sol. Eles não, né? Os índios. Né? Não pensa que todo peruano. O ser humano quer adorar alguma coisa. Não tem como você falar assim, esse negócio de igreja, eu não quero adorar nada. Eu vivo, eu me basto, eu me sou suficiente. Não tem como. O ser humano foi criado ou para ser escravo do pecado ou servo de Cristo. Você não tem uma terceira opção, não é? Ou você adora a Deus, ou você
Se não adorarmos a Deus, vamos acabar adorando a nós mesmos ou coisas piores. Não é? Enquanto nós o adoramos, vamos ficar cada vez mais parecido com Deus. Quanto mais nós nos afinamos com as coisas de Deus, mais vamos ficar parecidos com Deus. Ora, tem aquela frase, outro dia aqui eu ouvi alguém falar assim, e você é aquilo que você come. Você já ouviu isso? Tem até um livro, né? Você é aquilo que você come. Porém, podemos continuar. Você é aquilo que você ouve. Você é aquilo que você lê. Você é aquilo que você adora. E aqui está. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18. Todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na imagem, como pelo Espírito do Senhor. Não se iluda, não pense que você vai ser o esperto e que vai conseguir iludibriar a sociedade que está aí fora. Ou você vem para o Senhor e o adore e seja parecido com Deus, ou você vai para o mundo e vai ser parecido com o mundo e será um Edmundo ou um imundo. O mundo pressiona e tenta persuadir os crentes cada vez mais a se conformarem aos seus padrões. Foi isso que o rei Nabucodonosor propôs para toda aquela nação. Imagine a mistura que estava acontecendo naquele império. Ele precisava unificar a todos. O mundo hoje ferve. É o Estado Islâmico, são os crentes, são os evangélicos. Por outro lado, os católicos se incomodam com isso e tentam se inovar e criar um movimento mais moderno. No Brasil existe, e aqui deve ser parecido, a Igreja Católica Carismática. Sim. Tem aqui também, né? Lá tem um padre, ou vários padres, agora modernos, que já vão sem batina. Quanto muito, eles colocam aquele colarinho clerical. E cantam músicas que nós cantamos. Canção Nova, é o programa da televisão. Sim, lá também temos isso. Ou melhor, é a gente que manda isso para vocês, eu acho. Desculpa pelo estrago, hein? Então, às vezes, a Camila, minha esposa, está na cozinha, eu estou rodando lá, sapeando a televisão para ver se tem algum jogo do Palmeiras. Eu olho e eu sempre vou tropeçando em programas ou evangélicos ou católicos. Existe Canção Nova, existem outras redes, Rede Aparecida de televisão, e eles são fortes. Aí eu paro e eles estão cantando uma música que a gente canta na igreja. Eu falo, Camila, ô! Aí eu coloco, e ela começa a cantar lá também, tal, né? De repente eles fazem uma adaptação da música e sempre eles querem colocar a Maria no meio, né? Coitada da Dona Maria, né? Sempre participa, né? Do rolo deles. Não é? Provérbios 16, 32, podemos destacar essa passagem? Melhor o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. O que queremos dizer com isso? A música, ela empolga, ela entusiasma, e você é levado como numa corrente a fazer o que você normalmente não faria sozinho. Esses grandes shows que a gente vê em estádios de futebol, com grandes bandas, a multidão fica histérica, vão à loucura, pulam, gritam, choram, pois não refletem aquilo que estão fazendo. Então elas são levadas por emoções, elas se deixam ser dominadas em suas emoções, sentimentos, razões, e de repente aquele inconsciente coletivo toma conta e o que o cantor pop pedir lá na frente, o povo faz. Vamos pular e vamos descer, levanta as mãos e abaixa as mãos. E o povo vai e eles vão.
Isso é um perigo muito grande. Qual é o nosso dever aqui? Como diz o Provérbio 16, ter domínio. Não adianta você ter força, dominar uma cidade, etc., se você não consegue se dominar, se controlar. Não é? Como nós colocamos nos dias anteriores, o vício, as bagagens, não é? Nós podemos sim dominar, nós podemos sim controlar. Ah, mas é difícil. Bom, você não está sozinho nessa. O Senhor quer te ajudar a ser um novo ser. O nosso dever é fazer aquilo que é certo. Estes jovens, Mesaque, Abidnego, Sadraque, fizeram o que era certo. As consequências pertencem a Deus. Nós gostamos de planejar tudo. Bom, eu vou fazer assim essa escola, depois eu vou fazer esse curso, e deste curso vou trabalhar nessa empresa, aí eu preciso casar, aí eu vou casar, vou ter filho, e a gente gosta de programar e planejar nossa vida, e isso é bom, ok. Mas não precisamos ficar presos a estes projetos, porque Deus pode mudar o rumo das coisas e assim vai. Nós gostamos de fazer planejamento até nessas coisas. Poxa, mas se eu não fizer o que toda a classe está fazendo, eu vou me prejudicar. E como é que vai ser? Nós queremos ser senhor de nossas próprias vidas. Ora, você faz o que é certo, as consequências pertencem a Deus. Um exemplo simples para vocês, jovenzinhos. Copa do Mundo, futebol. Brasileiro, então, para futebol, sabe como é que é. Eu igual português. Mas tem dias de aula. Não é? Você precisa ir para a escola. Você chega na porta da escola, do colégio, a classe já se reuniu lá fora. Gente, se ninguém entrar, o professor não dá matéria. Agora, se um entrar, ele registra a matéria e a gente vai ter que estudar o capítulo, vai cair na prova, então ninguém entra. E agora, você entra ou não entra? Tem jogo da seleção do seu país e tem prova. E aí? Eu faço o que é certo? Sim, tem os contextos que precisamos levar em consideração. Mas veja como a nossa vida ela é feita de decisões. Nós precisamos ter um rumo já traçado, uma conduta já estabelecida para não sermos manipulados, para não sermos influenciados ou induzidos a um comportamento estranho, que foi o caso desses 3 jovens. Quando uma pessoa enfrenta a ira, e o rei Nabucodonosor ele estava indignado, e mais ainda, os seus assessores chegaram lá e falaram, olha, existem certos judeus, ó rei, que não adoram os teus deuses e nem a estátua. Já colocou todo mundo no rolo. Isso mostra, e fica muito mais patente, de que estes governadores, juízes, já estavam de olho nestes judeus, que o governo tinha colocado no ministério, e eles estavam com inveja e ciúmes. Não é? Pois eles dizem, eles não adoram os seus deuses, os deuses, um plural, e nem a estátua. Eles têm outro estilo de vida, eles são diferentes. Quando uma pessoa se ira, conforme o rei, ele perde completamente o discernimento. E aí, torna-se covarde, com ameaças. Ele perde a razão. Por causa de uma festa, culto, de uma estátua, ele vai simplesmente pegar os seus 3 melhores, ou um dos melhores ministros, e sacrificá-los, jogar na fogueira. Agora, quando uma pessoa se entrega à palavra, aí as coisas mudam. Ele ganha discernimento e tornando-se corajoso e principalmente ele ganha razão. Salmo 15, verso 4, podemos ler. Não pense você que ler a Bíblia às vezes vem a ser um fardo pesado. Um versículo que você lê, um salmo que você decora, uma história que você conhece, isso vai te dar entendimento, discernimento. Poderíamos ler o Salmo 15 todo, mas vamos ficar só no verso 4.
cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que o temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, contudo, não muda. Gente de convicção resoluta, gente que tem a vida já determinada, sabe bem o que está fazendo e o que está enfrentando. Nabucodonosor, ele viu uma cena real e não uma ilusão. Jogaram os 3 homens na fornalha quente. Curioso do texto, dizem que estes homens, poderosos, fortes, os soldados, quando pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e foram até a fornalha e os jogaram lá, talvez numa rampa que descesse, ou alguma coisa parecida como aquelas de fazer pizza, né? Ou pizza, não é? Quando chegaram perto, o fogo era tão grande que estes soldados poderosos e fortes morreram. Gente, olha que coisa. O rei, ele viu uma teofania. O que é teofania? É a pré-encarnação, entre aspas, de Cristo, o anjo do Senhor. Quando no Antigo Testamento aparece a frase o anjo do Senhor, já vem com o artigo, o anjo, perceba que Jacó o adora, não é? E sempre este anjo vem e triunfa. Era o Senhor Jesus pré-encarnado. Temos passagens que poderíamos até estudar o caso à parte, que esse Jeová, esse anjo do Senhor, seria Jesus pré-encarnado. Mas o assunto aqui não requer. O que gostaríamos de chamar a atenção, verso 15, 17, 25, 26, recorrem estas palavras e nas nossas traduções, nem sempre eles traduzem distinguindo cada termo. O verso 15 fala de deuses. Voltando aqui, Daniel. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, do saltério, toda espécie de música para vos prostrares e adorar a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? O rei, ele tinha uma concepção, um entendimento do que seria Deus para ele. Seriam aqueles objetos, aquela idolatria, não é, que ele adorava. Porém, no verso 17, nós vamos encontrar a postura destes jovens judeus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem e que nós pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Servir aqui é adorar. Não pensa que servir é carregar alguma coisa, e passar o pano, e construir uma igreja, e dar dinheiro. Servir aqui é adorar. Servir aqui é seguir, como o Senhor tinha estabelecido. Essas variações de nomes que aparecem no texto vai nos revelar o seguinte: todo mundo vai falar assim, toda religião fala de Deus, toda religião é boa. Bom, se vocês perceberam, nestes dias não estamos falando e nem pregando sobre religião, muito menos de uma denominação. Nós estamos anunciando a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos pedindo e clamando para você, creia no Senhor Jesus. Não estamos pedindo para você, venha para uma igreja, siga aquela religião. Não é isso. Por ser a família da minha esposa árabe, os árabes dizem Alá. Alá. Alá onde? Alá ou aqui? Não é? Eu fico brincando com eles ficam nervosos. Não é? Mas Alá é Deus. Para o árabe é Alá que a gente fala. E vocês falam Deus, mas é Deus. Falei, não, Alá é lá e aqui é aqui. Não tem mistura. O que acontece? Esse Ilá, no verso 15, que o rei pronuncia, é um Deus com D minúsculo. É um nome, digamos assim, genérico para falar de uma divindade.
Ora, divindade, Buda também tem a sua divindade, o shintoísmo também tem as suas divindades, e por aí vai. Todas as religiões vão apregoar alguma divindade. Porém, o Deus vivo, verdadeiro, aquele que é uma pessoa e não uma essência, uma energia, uma ciência, um conceito. Não. O Deus da Bíblia é uma pessoa. Por isso que ele vai andar com aqueles homens naquela fornalha, de uma maneira milagrosa. E mais do que uma pessoa, este Deus é o próprio Criador. Ele criou o fogo, logo ele domina o fogo. Estes homens são fiéis a ele, ele vai ser fiel. 1 Samuel 1:23, por ali, quem me honra, o honrarei. Então esses homens não temeram, olha, se nós morrermos, vamos estar com o Senhor. Não é? É um favor que vocês nos fazem. Se não morrermos, são 2 favores, nós voltaremos. Não é? Seria esse aqui o modelo, talvez, de fornalha, não sei. O diabo nos tenta. Ih, tem diabo também na história? Tem diabo na história. A fim de destruir a nossa fé. Porém, Deus nos prova a fim de desenvolver a nossa fé. Nós poderíamos pensar nessa história da seguinte maneira. Mas precisou chegar a este ponto de jogá-los na fornalha de fogo? A dona de casa sabe quando abre o forno, quando está fazendo um bolo, aquele mormaço quente às vezes até queima. A minha filha uma vez foi acender o forno e o gás já estava ligado. E ela acendeu e nada. E aquilo não funcionava. De repente o fogo veio, né? Ela ficou alguns meses sem a pestana, né? Seus cílios, não é? Porque é um fogo de doméstico, imagine uma fornalha dessa. E aí a gente ia imaginar, mas por que Deus permitiu chegar ao limite ou além das forças, da capacidade? Porque Deus queria se manifestar. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação aflitiva, nós estamos passando por uma angústia que não vemos saída, não há solução, e a gente diz, agora acabou. Mas são exatos. Nesta época é que Deus quer se manifestar. Porque se fosse antes, o homem poderia se orgulhar. Puxa, consegui com a minha inteligência, com a minha sagacidade, vencer a adversidade. Consegui superar esta crise. Agora, quando você está mergulhado em profundezas tais, você fala, não tem mais jeito. Deus se manifesta. Dê uma oportunidade para Deus se manifestar na sua vida. O profeta Jonas, Deus foi atrás dele e quando Jonas já foi engolido pelo peixe, já estava no abismo, diz o texto, com a alga enrolada na sua cabeça. Obviamente, 3 dias dentro daquela baleia não era nada confortável, nem agradável, já teria sido morto, fora morto. E mesmo morto, o Senhor o traz de volta. Alguns comentaristas dizem, não, ele teve um mal súbito, mas ele voltou. Não, ele morreu mesmo. Não é? Uma fé que não pode ser provada, ela não é digna de confiança. Você diz que acredita, que crê, que ama Jesus, que gosta dos irmãos, que frequenta a igreja, mas você já passou por um estresse com os irmãos? Eu vejo a igreja como uma ilustração da Arca de Noé. Imagina você dentro daquela arca, um monte de bicho, esterco, não é? Aqueles animais pulguentos. O cheiro lá devia ser insuportável, não podia abrir nenhuma janelinha, porque o temporal estava lá fora. O cheiro é insuportável, mas era ali que estava a salvação, não é? Com tudo que você tinha que aguentar um porco do teu lado, né? Com tudo você tinha que aguentar aquele cavalo, né? Que estava relinchando, parece ter alguém dormindo, né? Ou um porco-espinho que seja, esse ambiente é melhor porque ali estava a salvação. Muitas vezes reclamamos da igreja, né?
Mas é aqui que está, digamos, a solução das nossas crises. Vamos seguir. Os fiéis receberam livramento no fogo e não do fogo. Eles podiam, nessa mesma hora que falaram com o rei, e Deus dar uma solução para eles. E eles não terem sido jogados pela fornalha, ou coisa do gênero. Podia ser um dia de chuva, sei lá. Muitas vezes nós estamos numa situação, num redemoinho tão grande que não vemos saída nem solução, mas é exatamente lá que Deus quer atuar. Mas como Deus vai atuar? Se você continuar a crer. Continue crendo. Lembra quando o Senhor Jesus ele recebe um centurião, todo apavorado porque o filho estava morrendo, o Senhor vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ora, o Senhor podia ter dito, numa das suas vezes, bom, pode voltar para casa, fica tranquilo, seu filho vai estar curado. Ou podia dar uma palavra, mas desta vez o Senhor quer ir com ele. E vai a caminho andando. Nesse interim aparece quem? Uma mulher que também sofria e padecia de uma enfermidade. E aquela que toca nas vestes de Jesus, e a multidão empurrando a Jesus, e aquela confusão toda, o jovem, o filho do centurião morrendo. E aí de repente chega alguém, ele cura a mulher, perde tempo no caminho com aquela mulher. Quem me tocou? E Pedro fala, como quem te tocou? Uma confusão, todo mundo me empurrando, já me apertaram a orelha aqui, já me deram... E aí eles vão. De repente chega alguém lá da casa do centurião e fala, olha, não amola mais o mestre, não incomoda mais, porque precisamos tratar do enterro. Já era. Aqui jaz o seu filho. O Senhor na hora interrompe e fala, continue crendo. Continue crendo. Mesmo quando as más notícias vierem, continue crendo. Aquele que crê, não teme as más notícias. Está lá nos Salmos. Agora não me recordo que passagem que é. Muito bem. Atos capítulo 9 diz e narra a conversão do apóstolo Paulo. Todos conhecem. O que acontece na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja a identificação que o Senhor tem com os seus. Paulo foi com cartas, com autorização, perseguir a igreja e arrastar muitos crentes para Jerusalém, porque eles estavam sendo hereges, contra a lei, etc, etc, na ignorância dele. O Senhor o aparece, glorificado na estrada. Saulo, o que está fazendo aqui? Você me persegue. Ora, assim como este jovem, Sadraque, Mesaque, Abidnego, o rei e os seus assessores colocaram eles numa situação incômoda para negarem a fé, para assumirem uma posição que a nova sociedade estava impondo, eles foram determinados, resolutos, não vamos adorar esses deuses, nós não vamos ter esse tipo de comportamento, não vamos participar desta festa, dessa cantoria, destas músicas, não, não e não. Eles são identificados com quem? Com o Deus que eles professam, o Deus que eles creem, o Deus que eles esperam. Tanto que esse Deus está com eles na fornalha. Não é? O anjo do Senhor podia até ficar do lado de fora, né? Aguenta mais um pouco que vocês vão sair dessa. Nem o anjo queria entrar, né? Mas não, o Senhor faz questão de estar junto. Para quê? Para demonstrar para o rei, espera um pouquinho, nós jogamos 3, algum soldado caiu lá dentro? Não, inclusive foram mortos. Mortos? Mas eu estou vendo 4. E a aparência do quarto é que chamou a atenção do rei. Nós que cremos, nós que temos fé em Jesus, somos identificados com Jesus. Estamos em Jesus. Se alguém mexer com você, está mexendo com o Senhor. Se alguém o zombar, está zombando do Senhor. Porque você tem fé em Jesus. Aí alguém vai dizer, mas eu também tenho fé. Mas fé em quê? Não é? No time de futebol,
Você tem fé em quê? Na ciência? Você tem fé na religião? Na denominação? Fé em quê? Você tem fé na palavra, no Senhor? É diferente. O Senhor se identifica com você. No capítulo 2, houve a primeira manifestação de Deus ao rei. Porém, ele não entregou sua vida em arrependimento. Lembra ontem, quando nós falamos que Daniel revelou o sonho do rei? Ele ficou empolgado com toda aquela história dos impérios que vão se desenvolver após ele, que ele era a cabeça de ouro. Ele ficou empolgado, mas ele não se converteu, ele não se entregou ao Senhor. No capítulo 1, ele ficou impressionado com a sabedoria, mas também não se entregou a esse Deus. Capítulo 3, houve a segunda manifestação de Deus a este rei. Porém, ele apenas bendisse em admiração. Falou, verso 28, falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar-se os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E aqui as palavras Deus e Deus está diferente. Por mim, pois, é feito um decreto, agora outro decreto do rei, pelo qual todo povo e nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas, tal. Então o rei fez prosperar os três na província da Babilônia. Não esperemos recompensas porque temos fé. Não vamos esperar prosperidade porque estamos orando ao Senhor. Estes jovens, no verso 18, eles falaram: olha, se o Senhor nos livrar, muito bem. Se não livrar, muito ótimo. Somos do Senhor assim mesmo. Abacuque é a mesma coisa, ele fala, não é? Se a figueira não der seu fruto, se a vide mentir, né? Se nada acontecer, eu continuo crendo no Senhor. Agora, o nosso Deus é um Deus fiel, misericordioso e mais, gracioso. Colocou estes homens, né, em uma situação de destaque e de imunidade. Olha, ninguém mexe com eles não, hein? O Deus deles não é? Queira você ou não, o mundo lá fora sabe que o crente é diferente. Ele é diferente, ele é especial, e a turma sabe que o pessoal lá fora que eles não podem mexer muito com o crente, porque o crente tem um Deus forte. Eu passei tudo já? Ok. Amanhã nós vamos ver a sequência da reação deste rei, que Deus também está preocupado com o rei, não só com o seu povo. Na verdade, este povo que veio cativo da Babilônia está indiferente ao Deus de Israel. Haja visto que só 3 de toda aquela malta. O decreto do rei é uma característica dos tempos dos gentios, que vimos ontem, em Lucas 21, 24. Nós vivemos hoje numa sociedade, seja lá na América, seja na Europa, onde que vivemos na base da ameaça e violência. Se alguém pregar contra homossexuais, vai preso. Processo neles. É assim. Violência, então, não precisa dizer. Não é? Está aí os terroristas jogando bomba para tudo quanto é lado. Principalmente do leste europeu, mesmo em África. O capítulo 3 é uma situação típica que retrata o remanescente fiel na época da grande tribulação que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. E aí sim a fogueira vai arder. E aqueles que ficarem para terminar, que lição nós podemos extrair do capítulo 3 de Daniel? Primeiro, os fiéis permanecem firmes, resolutos. Não importa a ameaça que vier, não importa a acusação que nos fizerem.
O que chama atenção? Eles não discutem as razões de sua fé. Eles não vão discutir, eles não vão querer debater. Mas por que esse culto? Que absurdo essa estátua! Eu não quero participar. Não. Eles não vão nem ridicularizar as práticas pagãs. Vocês querem fazer isso? Faça. Mas deixa a gente no nosso canto. Isso mostra o quê? Diplomacia destes homens. O crente, ele tem que ser diplomata, educado. Ele tem que ser, levar em consideração aqueles que estão em trevas, estão perdidos e que podem vir à luz. As pressões e tentações, como são enfrentadas? Com um firme não. Aquele convite que te fizeram, aquela viagem das aventuras, que você sabe que vai entrar numa situação constrangedora, o que você faz? Não. Muito bem. Ter fé significa obedecer a Deus, apesar de sentimentos, das emoções, não é? Das circunstâncias e das consequências. A fé, ela não é medida na base emocional, sentimental ou na circunstância da nossa vida. Muitos dizem, eu vou para a igreja tal, que lá é uma igreja avivada. Eu vou lá porque a música mexe no meu coração e eu sou arrebatado, eu choro tanto. Não é? Mas qual é a doutrina? Qual o ensinamento? O que vai ficar para alicerçar a sua fé? Ora, se você quer se emocionar, coloca aí um DVD do André Rieu e vá assistir. Não é? Se você quer se emocionar, vai ver o jogo do seu time. Ou ver uma novela mexicana que você chora pra caramba, né? O tempo todo. Né? Agora, a fé, ela permanece firme diante de circunstâncias, sentimentos, emoções, situações. Amém? Alguma pergunta? Sim. Sim. Eu até imaginei, eu falei, o Carlos vai querer falar. Não. Eu acho que este é o momento de nós orarmos por este homem de Deus. Ei, vocês já estão orando demais, chega. Já estou a 220 aqui, vai fazer igual meu aparelho de base, vai queimar. Eu peguei no aparelho dele a 110 voltas, lá em casa do Nando, aquilo a 220, o aparelho até... Quase botei fogo na casa do Nando. Puf. Tudo no escuro, o cachorrinho fugiu. Não, este assunto é mais sério e eu gosto do humor de Deus. Deus é um Deus humorado. E tenho pena que muita gente olhe para Deus como um Deus tirano, quando Deus de facto é... Por isso é que eu sigo. Nosso Deus é um Deus surpreendente. É. Por isso é que eu sigo há 40 e tal anos. Eu tinha 17 anos quando tomei a minha decisão, como alguns de vocês. Mas temos que orar por ele. Eu dou graças a Deus por ele. Não. Dou graças a Deus por ele, porque isto é... Nem tem palavras. Vocês não sentem Deus aqui dentro? Acham que isto é normal? Eu acho que esta mensagem tem que ser ouvida de novo 2, 3, 4, 5, 20 vezes. Está gravado, espero que tenha ficado bem gravado. Vou ouvi-lo outra vez 1 milhão de vezes. E pensem em cada frase, em cada pormenor, em cada detalhe. Pensem naquela fornalha e naquele fogo. E pensem no Deus que criou o fogo. E aquilo é nada para ele. Só para citar um pequeno detalhe de muitos. Nando, anda cá. Isto não impede as perguntas que vão fazer e que vão ter a oportunidade de fazer todas as perguntas que quiserem. Ora por este irmão e por nós. Senhor nosso bendito e amado Pai,
muita coisa tu nos tens dito até o dia de hoje, Senhor. E ajuda-nos a cada detalhe, Senhor, a cada pormenor. Pai, como é bom, Senhor, nós nos deleitarmos naquilo que Tu nos dizes. E esta manhã em especial, Senhor, Tu nos advertiste em relação a muita coisa, Senhor. Se amanhã nós não agirmos corretamente aos Teus olhos, não foi porque não ouvimos, mas foi porque decidimos fazer o que não era correto, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, a responsabilidade aumenta, Senhor, mas Te agradecemos pelo conhecimento que Tu nos tens dado através do Teu servo, Senhor. Tu continuas a cuidar do Teu filho, Senhor, do nosso irmão Alberto. Cuida, Senhor, da sua família, Senhor, mas que Tu possas cuidar da Tua obra ali também, Senhor, no Brasil, naquele local, e o ministério que se está a levantar ali no seu lar também, Senhor. Nós Te damos graças porque Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que devemos orar uns pelos outros. E nós Te pedimos por cada filho Teu aqui presente, Senhor, e por aqueles, Senhor, que ainda não tomaram a decisão mais preciosa, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Que Tu cuides de cada um, Senhor, que possam perceber verdadeiramente, Senhor, que Tu és um Deus vivo. Não és um Deus, Senhor, feito por mãos de homens, que não respira, não vê, não ouve, não sente, não cuida, não se preocupa, não é paciente, Senhor. Não, Tu és um Deus vivo, muito mais, Senhor, do que nós podemos imaginar. Tu és presente, Senhor, em cada um de nós, Senhor. Principalmente, Senhor, que Tu nos ajudes a entender as Tuas verdades, Senhor. E Te rogando mais uma vez, que se está aqui alguém que ainda não Te aceitou, Senhor, que possa pensar verdadeiramente que a vida não é algo que aconteceu por acaso, mas que Tu cuides, Senhor, com os três corações. É o que nós Te pedimos nesta hora e Te damos graças no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A segunda nota que eu gostava de, antes de fazer as perguntas, foi esta parte final da oração do Nando. Ele orou por vocês e Deus sabe quem são os vocês que estáis aí. Quase caiu. Porque eu não sei, mas Ele sabe. Estou preocupado com aqueles de vocês, deixar-me utilizar esta violência à língua portuguesa. Estou preocupado com aqueles de vós que continuais perdidos nos vossos pecados. Esta mensagem, agora há pouco, ele disse, por isso é que eu disse, ouçam 1000 vezes aquilo que ouvimos hoje. Deus estava preocupado também com Nabucodonosor. Não era só com Sadraque, Mesaque e Abednego. O EJC é feito fundamentalmente para os crentes. Mas Deus também está preocupado com os descrentes. Também é para vocês que não são crentes. E por isso é que nós que somos crentes, é com muito gosto e muito prazer que vos convidamos e gostamos muito que vocês estejam connosco. É impressionante como Deus fala aquela primeira vez e o rei ficou, epá, a sabedoria destes indivíduos. Fala uma segunda vez e vê o poder de Deus naquela fornalha e ainda assim o rei está perdido. Impressionado, mas ainda condenado. Há 40 e tal anos que eu sou crente. Já vi pessoas morrerem para o inferno. E já vi pessoas morrerem para o céu. Já vi indivíduos como vocês ouvirem a palavra de Deus de uma forma poderosa e ficarem, parece que não aconteceu nada. Entrou por aqui, saiu por ali. Ou entrou, ficaram impressionados como o faraó, mas não aconteceu nada. Pai, estou preocupado convosco, a sério. Evidentemente que eu não posso chegar aí se nem o próprio Deus ali a manifestar-se daquela forma visual tremenda. Mudou o rei, não sou eu que agora vou chegar aqui e dizer, epá, tu não estás crente, não és crente, a partir de agora vais ficar crente. E a gente muda a cabeça dele. Não podemos, não é óbvio.
Também não entendam as minhas palavras como uma espécie de pressão humana para vocês mudarem o que quer que seja. Agora, há uma coisa que eu quero dizer. Eu tenho a responsabilidade de vos fazer sentir incomodados. Porque o que está-se a tratar é de caso sério. Para o crente, ele sabe que Deus tem poder para o tirar da fornalha e o livrar da fornalha. Epá, e se Deus me livrar da fornalha e eu não entrar na fornalha, como dizia o Alberto, fantástico! Mas eu também sei que Deus pode permitir que eu entre dentro da fornalha e livre-me na fornalha, não damas, não. Isso é duplamente fantástico. Agora, se tu morreres e fores parar ao inferno, isso é duplamente terrível. Tu tens bem a noção, vocês que estão aqui esta manhã, têm a noção que podem nem sequer chegar a sair daquela porta ali para fora. Vocês sabem que ontem de manhã é toda a gente tranquila, na vida normal, todo dia, não é? Na América, na Europa, como diz o Alberto, que ele está na América. Iam uns trabalhar, traziam uma carrinha, um caminhão com iogurtes e outras coisas para abastecer o supermercado em Itália, em Gênova. E de repente vai passar uma ponte e a ponte cai. E morreram já em não sei quantos mortos. Hã? Já vai em 32 mortos. Vocês acham que naquele dia de manhã, ontem de manhã, quando aquela malta no dia a dia, no polícia normal, acham que algum deles pensou que aquela ponte ia cair? E que ia morrer? E só vai saber aqui o terremoto e que isso tudo? Não fala isso. Okay. Preciso voltar para o Brasil, peraí. Não, o que eu estou a dizer é uma possibilidade que pode acontecer e nem é preciso ter um terremoto. O coração parou. Gás para o lado. Tens um ataque cardíaco. Quantos jovens há? O Faer, lá em Guimarães, não lhe deu um ataque cardíaco em pleno campo e não caiu ali, não morreu logo. O rapaz com 20 e tal anos. Não quero dizer mais nada a sério, mas eu isto tinha que dizer, porque me preocupa. Epá, há uma coisa que eu há muitos anos eu ouvi, que foi no tempo do faraó, que era no Egito, não era no Nabucodonosor, em Babilônia, mas era o faraó no Egito, e Deus mandou aquelas pragas. E uma das pragas que Deus mandou foi a praga das rãs. Sabe o que aconteceu um dia lá no Egito? Deus mandou uma praga de rãs lá no Egito. Epá, aquilo foi terrível. Um indivíduo, imaginem, abria a cama, tinha rãs lá na cama. Abriu o frigorífico, tinha rãs. Não tinha frigorífico. Mas, qualquer canto, qualquer sítio, qualquer pedaço, qualquer rãs. E Deus disse, arrepende-te a Faraó. E sabem o que é que o Faraó disse? Senhor, só mais esta noite. Ainda quero ficar uma noite com rãs. Uma noite com o sapo. Vocês também ainda querem ficar mais um minuto que seja nos vossos pecados perdidos, correndo o risco de se morreres e ir direitinho ao inferno? É só. Tá. Perguntas? Não, controlar a situação com o irmão. Bom, já que ele falou da rã, do sapo, esse sapo, o deus Ra para o egípcio, era o deus, né, da fertilidade, etc. Eles adoravam o sapo. Então, já pensou? Querida, que temos de almoço? Sapo. Filé de sapo, de rã. Né? Salada, picadinho de sapo, e assim ia. Alguma pergunta sobre Daniel agora? Pois não. Aqui. Eu queria só fazer um desafio ao irmão Alberto, que é, utilizando a figura da fornalha ardente e aquilo que eles não puderam fazer por eles para se salvar, que explicasse o plano da salvação. Explicar o plano da salvação? Opa, o caso seria a pessoa indicada para isso. O homem está separado de Deus por sua opção, por sua rebelião. Separado. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus, o nosso Criador. O homem tenta criar
esforços para alcançar e voltar à posição que Deus tinha lhe dado. Isso chama-se religar o homem com Deus. Religare, no latim, vem a palavra nossa, religião. Então, o homem com a religião, com seus deuses, com seus esforços, com a sua obra, tenta ir até Deus. Mas o abismo é muito grande. Jamais ele vai alcançar chegar lá. Deus ama o homem de tal maneira, que deu seu Filho. Esse é o grande, constrangedor amor de Deus, que temos que conhecer. As palavras do irmão Carlos aqui, emocionadas, para mim mostram um homem apaixonado por cada um de vocês. Se tem alguém, eu nunca vi isso, né? Precisei atravessar o Atlântico para conhecer uma pessoa que é extremamente apaixonado por cada um de vocês. E olha que eu conheço alguns pastores, reverendos, bispos, que participam de grandes cruzadas e acampamentos, que eles tratam a malta como se fosse ele o catedrático e a malta meros calouros de faculdade, e sem nenhuma identificação. Esse amor de Deus é tão grande que ele manda o seu Filho. Porém, a justiça de Deus tem que ser feita. Deus é justo. Deus é amor? Ah, sim, Deus é amor. Mas Deus também é um Deus justo. E para pagar esta rebeldia, para fazer justiça a esta rebelião que o homem procurou se afastar de Deus, alguém teria que pagar o preço. E era um preço altíssimo. Homem algum, a humanidade inteira, conseguiria pagar este preço. O seu Filho se faz homem, entra na nossa humanidade, sem herdar a pecaminosidade, a rebeldia que todo ser humano já nasce, e somos assim. Se fez homem, viveu no nosso meio, ensinou, etc., e vai à cruz. Não para ser um mártir, não para ser um coitadinho. Puxa, olha, ele veio com boas intenções, olha o que fizeram com ele. Não. Ele sabia exatamente o que tinha que vir fazer neste mundo, nesta época em que ele se encarnou. E foi obediente à cruz. Perceba que os evangelhos não vão se preocupar em narrar a vida de Jesus dos 12 anos, 15 anos, que Jesus fez na juventude, aonde ele estudou, como trabalhou. Não. Os evangelhos têm uma preocupação de narrar os últimos 3 anos de Jesus, ou 2 anos de Jesus. João, então, só vai falar das festas que Jesus participa, porque as festas judaicas têm um simbolismo muito próprio daquilo que Deus quer transmitir para o homem. Esse Jesus vai na cruz do Calvário. E desde a primeira ato de rebelião do homem com Deus, o homem se viu nu, se viu desprotegido, se viu perdido, e aí ele vai lá, colhe algumas folhas e se veste na sua vergonha, na sua humilhação com folhas. Tudo que o homem vai fazer na sua religião, tudo que o homem vai fazer nas suas obras, são folhas. As folhas ressecam com o sol, elas no outono caem. Imagina, chega o outono, caiu as folhas, né? Adão e Eva lá naquela situação. Essas são as obras do homem. Deus precisou sacrificar um animal, vesti-los com pele, e dali já vem a tipologia do sacrifício que Cristo faz. Aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, você se veste de Deus, ou das vestes de Deus. Você agora é declarado justo. Ah, mas não somos pecadores? Somos pecadores perdoados e declarados justos. Esta cruz, ela sim faz essa ponte de volta a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz, eu sou um dos caminhos, uma das opções. Quem sabe? Tente experimentar. Ele não vai falar, olha, eu sou uma das verdades. O mundo está cheio de verdade. Hoje em dia a ciência está descobrindo cada vez mais. Não, ele diz, eu sou a verdade. E o que todos nós queremos, e o que todos nós estamos fazendo aqui, queremos ter vida.
vida plena, vida em abundante, queremos ter felicidade em Cristo Jesus. Ele também diz, no mundo tereis aflições. João 16, 33, por aí. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, alegre-se, coragem, força, eu venci o mundo. Se você estiver em mim, você vence o mundo. No mundo aí fora existem obstáculos, estamos falando isso todos os dias, adversidades, sofrimentos. Não só pelo sistema político que impõe isso, mas a própria estrutura do homem, que ainda é carnal, que ainda tem a velha natureza dentro dele, guerreando com um novo espírito, porque nasceu de novo, mas nós estamos caminhando para o Senhor. Esse seria o meu plano da salvação. Temos mais uma pergunta. João? Na meditação hoje de manhã falamos sobre, eu achei interessante o facto que o rei imediatamente reconhece o Filho de Deus como tal. Esta pessoa, no meio da fornalha, ainda do tempo, o rei imediatamente se vê que é o Filho de Deus, sem ter visto antes. Sim. Nós vamos continuar amanhã e até... Acho que amanhã vai ser o suficiente. A experiência que esse rei vai ter com Deus. É óbvio que este fato aconteceu em 580. E o escrito, o livro, foi produzido em 530. Então, cerca de 50 anos, mais ou menos, né? As datas não são precisas, então vai se narrar essa história. Este rei, ele está vendo um filho de Deus no sentido de que nunca vi algo parecido. Só pode ser um filho do Deus dos judeus, que ele já ouviu falar. Daniel falava direto, Daniel era o primeiro ministro dele. Capítulo 1 de Daniel, no verso 48, depois dele demonstrar a sabedoria, que sobrepujou 10 vezes mais a todos, o rei falou, não, esse aqui vai ser meu braço direito, vai ser meu ministro. Logo, este rei, ele já conhecia de ouvir a fama do Deus de Israel. Algumas histórias, Daniel deveria ser como o irmão Carlos. Eu tenho uma coisa importante para dizer. Aí fala, aí o Nabucodonosor fala, Daniel, o que você tem a dizer hoje? E ele falava, e essas coisas já estavam mexendo com o rei. Por isso que amanhã, no capítulo 4, nós vamos ver a reação do rei quando Deus, de fato, o pressiona ou encurrala para ele tomar uma decisão. E não pense você que você consegue adiar as suas decisões. Ah, sim, eu entendi que o irmão Carlos disse, que os irmãos estudaram, eu vou deixar para depois. Acho que no verão não, mas no inverno, quando eu sair menos de casa, eu vou pensar no assunto. Aí chega no inverno, eu vou deixar para depois. Não existe essa para depois. Uma hora Deus fala, e agora? Para onde você vai daqui? Não é? É assim que funciona. Então, com certeza, o rei já tinha, ouvia muitas coisas. Quando ele viu algo muito diferente, algo extraordinário, os poderosos, os fortões, foram mortos só pelo bafo da fogueira lá, da fornalha. Quando ele viu aquilo, ele ficou impressionado. Mais alguma? Jorge. Eu queria recuar um bocadinho, talvez 4, 5 anos atrás, e quero pôr um bocadinho na pele, se calhar, de algumas pessoas que estão aqui que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo e só Deus sabe quem são e eles próprios também não de saber. Quando eu andava à procura de respostas, quando eu andava à procura da verdade que todos nós procuramos, ainda que por caminhos diferentes, ou se calhar mascarado por diversas coisas, e uma pergunta que eu fiz a alguém que me falou de Deus foi: como é que eu posso ter essa fé que salva? Eu lembro-me que no desespero fui ter com alguém a chorar depois de me falarem de Deus, quando eu já estava completamente exausto de batalhar pelas minhas próprias forças, e eu fiz esta pergunta: que fé é essa que fala? E que fé é essa? Como é que eu posso ter essa fé para Deus me salvar? Eu gostava que alguém pudesse responder a essa pergunta, porque pode ajudar alguém que esteja aqui
e que não tenha coragem de a fazer. Como é que é essa fé? Que fé é essa que salva? Como é que nós podemos, com essa pergunta que eu fiz, Sim. como é que eu posso ser salvo? Porque disseram, tens que ter fé. Então, mas como é que eu tenho essa fé se eu não tenho essa fé em mim? Espero responder mais ou menos como responderam para você, porque se eu responder torto, aí você vai perder a fé. Todas as religiões, até denominações que chamamos evangélicas, elas pregam uma fé, porém, sempre insinuam algo a mais que você precisa fazer. E o ser humano, o homem, ele quer fazer alguma coisa para Deus. Ah, eu preciso ajudar a Deus nisso. Não. A fé é algo que a gente fala tanto, mas ela é muito simples. É crer e confiar em Jesus, no que Ele fez lá na cruz. E ponto. É tão simples, que é só isso. Nós, da teologia, nós, da cristandade, etc., que complicamos. Não, precisamos fazer um ritual. Não, precisamos fazer uma confissão, uma cartilha de doutrinas. Você precisa seguir as doutrinas. Não. Fé é só confiar no que Cristo fez. Mas Cristo fez há 2000 anos atrás. Ora, Cristo fez há 2000 anos atrás e nós estamos crendo e confiando no que aquilo que Ele falou e fez e disse. Agora, Abraão, ele não conheceu a Jesus, nem imaginou que Jesus, o Messias para eles, dos judeus, seria morto, que o sangue de Deus seria derramado. Não. Ele nem imaginou. Ele apenas creu na palavra de Deus. Ponto. Só isso. Ele não ficou sabendo, nem Davi ficou sabendo, nem Moisés ficou sabendo o que aconteceu. Quando chegaram lá em cima, falaram, olha, foi por causa daquela cruz lá que você... Aí sim. Mas na terra aqui, quando eles caminharam, eles não souberam nada disso. Isso chama-se fé. Por isso que Abraão creu na palavra de Deus. Pronto. Você quer ter fé? Crê na palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Aí você vai falar assim, mas a minha fé é fraca, eu ainda estou novinho, estou frágil. Não é? Mas não é a fé no sentido da sua obra, na sua capacidade. É fé em Cristo. Um exemplo. Está aqui o Márcio sentado nessa cadeira. Confortável. Está tudo bem aí, Márcio? Tá? Bom, que ótimo. Ele tem fé que a cadeira o sustenta. Ele não tem, em nenhum momento ele está receoso, olhando dos lados, ver se o plástico está entortando, se as perninhas da cadeira estão balançando. Não, ele está lá sossegado. Né? Ele está descansado na fé dele, naquele objeto. Agora, vamos supor que eu vá sentar numa cadeira e a minha fé é muito frágil. Será que vai aguentar? Eu vou sentar na cadeira aqui do Lucas. Será que eu vou sentar? E se quebrar? Bom, eu posso estar receoso, eu posso estar com dúvidas, eu posso estar tremendo, eu posso estar inseguro, mas o objeto da fé está firme. Ele não se enverga. Você pode estar com dúvidas a respeito de Jesus. Você pode estar com insegurança, mas como pode? Eu creio, mas não creio muito. Calma, você está nascendo agora. Você está dando os primeiros passos. Mas o nosso objeto, vamos colocar assim, que é Cristo, é inabalável. O que Ele fez é inabalável. Não é? É lógico que um vai crer com paixão, se agarrar, outros vão meio desconfiados, vão lentamente, vão se apropriando. Eu lembro que quando eu participei de um acampamento em 82, que eu estava em processo de conversão, eu fui na igreja no meio do ano, e no fim do ano houve um acampamento. E eu ia porque as moças da classe eram de igreja e me convidavam. Eu olhava, né, jovenzinho, falei, nossa, vou sair com aquelas moças. Eu era pobre, não tinha carro, elas tinham. Eu falei, pai, eu vou andar de Brasília. Lá em São Paulo a gente tinha um carro chamado Brasília. Volkswagen. Feio, barulhento, duro, mas era o carro da moda, né? Aí eu ia de vez em quando, com as moças, saía à noite, né? De repente, vai ter um acampamento assim, tal. Eu não sabia o que era, mas para estar junto, eu fui.
Né? Como diz uma música de rock lá no Brasil, eu entrei de gaiato no navio. E fui. Todo dia, como aqui, lá era diferente, porque era um outro tipo de igreja, uma igreja pentecostal. O pregador fazia apelo. Quem crê em Jesus, levanta a mão. Quem crê? Você crê? Você crê? Levanta a mão, vem aqui, vamos orar. E as pessoas iam na frente. Você crê? Vem aqui, vamos orar. Quem quer aceitar Jesus? E nunca aceitou? Aí o cara lá, vem aqui na frente, eu. E as pessoas empurravam, né? Não pensa que você ia... As pessoas te empurravam. E eu sempre durão lá, né? Nunca fui na frente. Eu vou levantar a mão aqui? De jeito nenhum. Né? O meu lado calabrês é teimoso. Né? Não fui de jeito nenhum. Nunca. Eu nunca aceitei um apelo de ir à frente, receber imposição de mãos, oração. Aquilo lá era meio estranho. Eu fui agarrar a fé muito inseguro, desconfiado. Eu olhava o pregador, ele tinha um relógio de ouro, e aquilo me chamava a atenção. Eu falei, esse cara aí tá me enrolando. Porque eles passavam sacolinha, né? Sabe, de oferta. Quem tem põe, quem não tem tira. Era assim, quem tem põe, quem não tem tira. E a sacolinha ia para lá e ia para cá. Eu falei para vocês, eu era pobre. Eu falei, bom, eu não tenho, eu vou tirar, né? Eu tirei. Aí o irmãozinho perguntou, você tem agora? Tenho, então põe. Oh. Aí foi a oferta para lá, né? Essa minha apropriação da fé, ela não aconteceu como aquela malta que ia na frente. Eu aceitei Jesus. Aí toda a igreja vinha, abraçava, recepcionava, porque eles aceitaram a Jesus. E eu andava lá no meio do povo como se, né, camuflado, como se eu tivesse já sido crente, coisa assim. O meu processo foi diferente. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu momento com Deus. Porém, não devemos perder o foco, a direção, o propósito. Eu tinha feito um propósito quando me convidaram para ir para a igreja a primeira vez. Antes de chegar no local, eu vi na televisão uma mulher dando um testemunho. E ela, num acidente, ficou paraplégica, mas ela era tão feliz, tão alegre, ela era tão realizada, ela dava graças a Deus por tudo. Eu falei, puxa, eu queria ter essa disposição, esse ânimo, porque a vida nos reserva surpresa, não sabemos o que vai acontecer amanhã. E como nós vamos enfrentar, com que força, com que esperança vamos enfrentar o amanhã? Eu quero isso. Mas eu estava muito desconfiado e eu fui me apropriando aos poucos. Né? E assim eu atingi a fé. Não sei se eu respondi para o Jorge. Você continua na fé ainda, Jorge? Gostava de só finalizar com um versículo, que é: a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Amém.